pessoal, aguardando aqui chegar. Aqui no meu computador. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu. É meu, somente meu, todo trabalho. É Deus falando com a gente, né? E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te
somente a ti, somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Maravilha. Senhor, toma essa live nessa manhã, entregamos a nossa vida no teu altar. A gente precisa descansar no teu poder, na tua direção, na paz do Senhor que excede todo entendimento. E a gente quer estar mais perto do Senhor. Por isso a gente te louva nessa manhã e já te agradece por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Meu parceiro, nosso amigo Clebinho, Clébio Rodrigues, na viola aí conosco. Obrigado, Clébio. Tamo juntos. Pessoal, estamos trabalhando nesse mês de Setembro Amarelo acerca de ansiedades mortais. Você que está com a gente aí no TikTok, o pessoal que está aí no Instagram, sejam todos bem-vindos. Já peço a você para estar compartilhando, já peço a você para estar chamando a galera aí, falando assim, agora, agora! Está na live, onde a gente vai estar tratando hoje de mais uma ansiedade mortal, tá? Nós já falamos de ansiedade existencial, muito importante. O pessoal que está perdido, o pessoal que está navegando à deriva, essa que é a verdade. E quando a pessoa não tem objetivo, a pessoa sofre muito. Por isso que a gente trabalha aqui no nosso Café Consciente, no Projeto César Cádmico, relacionamento objetivo. De que adianta às vezes a pessoa está com saúde, mas não tem objetivo, tá? A pessoa tem dinheiro, tem recurso, mas não tem objetivo. A sua saúde, a sua prosperidade, ela flui na direção dos teus objetivos. Então a ansiedade existencial é uma ansiedade grave, ansiedade controladora, que a gente também trouxe no café da semana passada, na ansiedade tratada no café passado, que é a pessoa que tem medo de tudo, quer controlar tudo, e isso é incompatível com uma vida saudável. E repare que às vezes você pode estar contagiando a sua casa, o seu local de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, com esta ansiedade controladora, que é a ansiedade baseada no medo, tá? Importante isso. E hoje nós vamos tratar sobre uma ansiedade muito delicada, muito importante, pouco discutida e, vamos dizer assim, até uma ansiedade que tem sido negligenciada, que é a ansiedade sexual. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu espero que você esteja atento. Quero pedir a você que esteja observando isso, atento a esse assunto. Tá legal? Nós estamos no Setembro Amarelo, nós estamos falando também sobre prevenção ao suicídio e deixar aqui para você o telefone 188, é o telefone de convênio, né, do Ministério da Saúde com o Centro de Valorização à Vida. É um telefone que você pode utilizar em caso de emergência, tá? Sobretudo emergência psiquiátrica, questão de suicídio, 188, tá? Deixando esse serviço público aí para a galera. Muito bem,
Vamos falar hoje sobre ansiedade sexual. Como é que está a sua vida sexual? Você já reparou, você que conhece a Bíblia Sagrada, que quando houve toda aquela história do Éden, toda aquela história que a mulher comeu o fruto proibido, foi lá e deu para o seu marido, a primeira neurose que eles obtiveram foi uma neurose sexual. Eles começaram a ficar com vergonha porque estavam nus. Eles começaram a ter problema em encarar a sexualidade, a nudez do outro e a sua própria. Eles começaram a se envergonhar. E isto, inclusive, os levou a se esconderem de Deus. Então, repare que a sexualidade, ela tem uma conotação de relacionamento social. Eles começaram, Adão e Eva, começaram a ter vergonha um do outro, problema um com o outro, se afastaram um do outro. E a sexualidade tem uma conotação também transcendental ou espiritual, porque Adão e Eva começaram a ter essa neurose e se afastaram de Deus. E aí conta-se lá no Gênesis que Deus estava atrás de Adão e Adão falou: eu tive vergonha porque eu estava nu. Então Deus falou: mas quem te mostrou? Quem falou para você que estava nu? Você comprou? Você comeu do fruto proibido? Então repare que a neurose sexual, possivelmente, nós poderíamos dizer assim, biblicamente, é a neurose mais antiga. E o assunto sexualidade é um assunto sempre muito importante. De um lado você tem muitos tabus e de outro lado você tem muitos desvios. Então você tem um assunto que às vezes é muito reprimido, sofre com muita repressão, sofre com muita castração, e às vezes você tem do outro lado um assunto que é muito tratado com muito equívoco, com uma libertinagem ou com acessos inadequados, tá certo? E o que acontece? Dentro da psicoterapia, não é incomum, muito pelo contrário, é muito comum você observar sofrimentos, dificuldades em várias áreas de um sujeito, e quando você vai analisar, você vai puxar o fio, você chega até a vida ou o comportamento sexual daquela pessoa. Vou dar um exemplo para você. Cuidava de uma senhora, uma senhorinha, já aí com seus, hoje, com seus quase 80 anos, e uma senhorinha de depressão muito grave, na verdade, com tempos de depressão, mas o seu problema, na verdade, era a bipolaridade. A bipolaridade, ela é mais grave no que se refere a suicídio do que a própria depressão, tá? Essa variação de humor, alteração entre a mania, né, e a depressão, entre a euforia e a depressão, isso causa um mal-estar, um sofrimento muito grande, e a propensão ao suicídio é maior. Então cuidado, se você tem diagnosticada a bipolaridade ou conhece alguém, tem que ter cuidado. E essa senhora, eu no trabalho ali com ela, até por já estar numa certa idade, quando eu comecei a tratá-la,
era difícil de encontrar o porquê daquele sofrimento daquela mulher. Um dia, ela veio bem arrumada, assim, diferente, e eu falei assim, olha como a senhora está bonita, hoje o seu marido vai se alegrar com a senhora, hein? Ele vai chegar junto. Aí ela fez assim, que nojo. Que nojo. Que nojo? Como assim que nojo? Que história é essa de nojo? Aquela senhora então me relatou que ela tinha quase que um asco pela relação sexual. Aquela mulher, ela não tinha prazer com a sua vida sexual. Eu perguntei, ora, mas a senhora é casada há tanto tempo, a senhora tem filhos, como é que a senhora vivenciou isso? Então ela confidenciou que ela fazia aquilo para satisfazer o seu marido o mínimo possível para que ela mantivesse o casamento, evidentemente, ela entendia, mas ela sofria muito, explicou isso para o marido, mas olha, repare que sofrimento, repare que situação. E então ficou muito clara a conexão do seu aspecto psicológico, do seu aspecto psiquiátrico com a sua performance sexual. Então isso é muito comum, tá? Pessoas que estão sofrendo de ansiedade ou que já migraram da ansiedade para a bipolaridade ou para alguma outra patologia, própria depressão, por conta de dificuldades na sua vida, na sua área sexual. Então nós precisamos acender a luz, nós precisamos falar um pouco sobre isso, porque possivelmente você que está assistindo, você sofra com alguma situação. Então há muitas pessoas que têm essa dificuldade. A pornografia hoje é uma verdadeira epidemia, certo? Nós temos recebido, encontrado muitos casos, né, de sofrimento de pornografia. E eu quero falar aqui para as mulheres que estão aqui conosco, que vocês tenham um olhar diferenciado, porque a pornografia, muitas vezes, e em grande, na maioria das vezes, ela vai ser encarada única e exclusivamente como uma questão de caráter, de traição. E eu não estou aqui justificando quem está na pornografia. E muitas vezes, e na maioria das vezes, de fato, se consolida uma traição, não é? É um adultério que está acontecendo ali, diante da Bíblia. Mas eu gostaria que nós também observássemos o problema da pornografia como um vício. Não estou justificando, não estou abonando quem pratica, quem está nessa prática, mas eu quero que vocês saibam que há muitos homens e está aumentando a pornografia feminina, tá? Há um aumento vertiginoso no consumo de pornografia feminina. É a maior indústria que nós temos, é a indústria do sexo, tá? E o que acontece? Há muitos que estão nesse caminho da pornografia em sofrimento, tá? Em sofrimento. E é como uma outra droga, um outro vício. Então repare só, quando a gente encontra uma pessoa viciada em crack, ela não chegou assim de manhã e foi lá no crack e agora eu vou virar morador de rua, vou ficar aqui. Não é assim, é uma história.
É toda uma história que desaguou, que culminou na prática, no vício, na drogadição. O vício sexual também, muitas vezes, tem origem na infância, tá? No comportamento familiar, em algumas situações vivenciadas no período da infância. Então não seja assim, mulher, preste atenção, estou falando para as mulheres, mas para as mulheres, para os pais, para os homens, não seja assim tão severo ou não seja tão julgador quanto aos vícios sexuais, tá? Seja também compreensivo, porque estas pessoas precisam também de ajuda. E você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga também, que muitas mulheres estão nessa situação da pornografia, cuidado! E quando eu estou falando de pornografia, é óbvio que eu estou já associando a questão da masturbação. A masturbação, que é causadora de neurastenia, que é uma fraqueza, tá? Um desânimo. Existe a depressão, ou seja, o gasto de neurotransmissores, gasto de hormônios que estão envolvidos, e isso tudo vai influenciando a vida psíquica, e é comum desaguar, tá? Desembocar numa posterior depressão, e há pessoas que desenvolvem essa ansiedade sexual, uma depressão posteriormente, como eu falei o caso da senhora. Então, há muitos casos, tá? Há casos, por exemplo, caso de consultório, por exemplo, da ninfomania, né? O caso de uma jovem que ela viajava muito, e para onde ela viajava, ela sentia necessidade de manter relação sexual, tá? Então essa compulsividade existia nela, essa necessidade, e muitas vezes não importa com quem, tá? Esse sexo. Então há um desvio, há uma inadequação, há um distúrbio nesse eixo sexual. Se você está vivendo isso, quer dizer que primeiro você precisa de ajuda. Você precisa entender que você precisa de ajuda, tá? Por exemplo, você tem uma sexualidade reprimida, algumas disfunções. Por exemplo, vou falar de alguns transtornos aqui, ou parafilias, né? Quem tem ejaculação precoce, isso aí normalmente está associado à ansiedade. A ejaculação retardada, ou seja, o homem não consegue chegar ao orgasmo, a ejaculação, tá? A frigidez ou a hipofunção sexual feminina, isso tudo precisa ser observado com muito carinho. Dor excessiva genitourinária. Há mulheres, eu já cuidei de pessoas assim, há mulheres que sentem dor gênito no seu aparelho genital, mas na verdade essa dor é uma dor psicossomática. Faz os exames ginecológicos, faz os exames necessários e não encontra problema. Na verdade, aquela dor é uma rejeição do ato sexual.
E essa rejeição do ato sexual tem uma origem psicogênica. Essa mulher está inevitavelmente ansiosa. E essa mulher é uma séria candidata a uma condição de depressão e possivelmente de tentativa de suicídio. Porque sexo, moçada, sexo é vida. Existe uma conexão do sexo com a vida. Por exemplo, na visão freudiana, Freud ele estendia todos os seus processos neuróticos que ele encontrava, ele encontrava uma conectividade com a sexualidade, tá? Isso é muito discutido hoje em dia, discutido dentro da psicologia, mas veja que para Freud, sexualidade era vida. Então, a sua vontade, o seu ímpeto de trabalhar, ele entendia isso como uma energia linkada à sua sexualidade. Então, quando você tem uma sexualidade problemática, reprimida, isso normalmente vai afetar o seu dia a dia, as suas situações diárias e mais variadas. Então, transtorno do interesse ou excitação, essa dor gênito-pélvica que eu acabei de falar, o exibicionismo, né, que é a pessoa, são parafilias, né, que a gente chama, a pessoa que gosta de ficar se exibindo. Repare hoje como que no Brasil as coisas estão. Nós temos uma sociedade, do ponto de vista sexual, muito exibicionista. Por que tanto exibicionismo? Por que a mulher, muitas vezes, faz questão de exibir o seu corpo, o homem de igual forma? Porque isso é tão forte no Brasil? Por uma questão existencial e uma carência, uma necessidade de aceitação. Então a sexualidade, ela é uma comunicação que nós estamos comunicando a todo tempo. Existe uma comunicação não sexual e existe uma comunicação sexual. A pedofilia pelo menos por enquanto é crime. Há muitos que estão defendendo a utilização naturalidade, com calma, né? O menino está mexendo no aparelho genital dele, a menina tá mexendo no aparelho genital. Converse na maior tranquilidade. Não marque aquilo com tensão. Tira a mão daí, garoto! Você já vai criando uma relação neurótica do menino, da menina, com a vida sexual. Às vezes a criança, né, principalmente quando vai chegando na fase fálica, né, isso não tem uma coisa totalmente definida, mas às vezes começa ali com 5 anos de idade, ele quer mexer, a menina quer mexer no seu órgãozinho, o menino, e às vezes os pais não sabem lidar com isso adequadamente. Às vezes o menino quer ver o da menina, a menina quer ver o do menino. Aí o pai, principalmente o pai da menina, chega, grita aquele negócio todo. Calma, não é assim que você deve fazer. Aí lá na frente aquele menino está inseguro. Você não deve fazer assim, tá? Às vezes o menino vê a mamãe e o papai se beijando e quer beijar a priminha, quer beijar a amiguinha, quer abraçar, quer fazer, quer reproduzir aquele contato. E aí os pais se escandalizam e já chegam rachando. Cuidado, isso aí marca muito a vida da criança, pode marcar de forma negativa. Outra regra importante, cuidado com as crianças no que se refere à idade.
A recomendação que eu dou, deixe o seu filho, sua filha, com coleguinhas de no máximo 2 anos para cima ou 2 anos para baixo. Então, por exemplo, sua filha tem 10 anos, deixe no máximo com coleguinhas de 12 ou no máximo com coleguinhas de 8. Por quê? Porque existe uma curiosidade inata, tá certo? A criança, essa curiosidade sexual. E aí você deixa os coleguinhas, eu não estou falando que você não tem que ter cuidado com o da mesma idade, não. Óbvio que tem que ter, mas sobretudo com idades muito diferentes. Então você está com uma criança de 8 anos e o primo de 12. Perigoso. Tem que ser orientado, tem que ser assistido. Ah, pastor, mas que maldade você tem. Não. Você não sabe quanta gente chega. Irmão e irmã, inclusive. Não fique pensando que você não tem que ter cuidado com os seus filhos, não. Tem que ter cuidado. E não é questão, o que você está pensando do meu filho? Meu filho, não, é uma questão da natureza humana. A criança, ela é puro id, ela é puro instinto, ela tem curiosidade. Então há muitos meninos que são às vezes tocados, são às vezes iniciados na vida sexual pelo próprio irmão mais velho, tá? Pelo próprio vizinho, coleguinha de rua que jogava bola. Então, atenção a isso, beleza? Tome cuidado. O pessoal está falando aí que está travando. Está travado ainda, gente? Tá funcionando direitinho? Qualquer coisa põe para atualizar, né? Põe para atualizar aí a live. Quem tiver com alguma dificuldade. O meu travou aqui também. Tá funcionando aí o de vocês? Tá rolando? Todo mundo? Tá, Betão? Beleza. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. O meu travou também. Beleza. Então, cuidado com essa parte infantil. Tá? Você que está aí nos assistindo, é muito importante que você perceba como está a sua vida sexual. Tá? Uma vida sexual saudável, quanto mais saudável sua vida sexual estiver, significa que a sua mente está boa. Há uma correlação entre a sua mente, as suas neuroses e a sua expressão sexual, tá? Então, vamos começar aqui por quem é casado, tá? Quem é casado. Como é que você tá? Eu recebo casais que às vezes passam meses sem vida sexual. Pode isso, Arnaldo? Está autorizado isso? Não é bom. Não é bom. Você está correndo perigo. Isso não é legal, tá? Isso faz mal para você, faz mal para o seu cônjuge e, pasmem os senhores, faz mal para os seus filhos, tá? O filho deve perceber, não ver. Cuidado com a intimidade sexual. Isso traumatiza o filho. O filho encontrar papai e mamãe fazendo papai e mamãe machuca a mente dele. Aquilo mexe, bagunça com a mente dele, tá? Aquilo, às vezes, confundindo com agressão,
Às vezes ele cria raiva da mãe, cria raiva do pai. Se for um menino, cria raiva da mãe. Se for uma menina, cria raiva do pai. E isso aí não é bom. Então você tenha cuidado com a sua intimidade para com os seus filhos. No entanto, é importante que os filhos... Ô meu irmão, chegada preciosa aqui do nosso irmão, do nosso amigo Diogão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe cada dia mais esse lugar aqui. Tá? Obrigado por nos acolher aqui. Ó, quentinho aqui. Então, é importante que o seu filho... É um cappuccino isso aqui com pãozinho de queijo. É importante que o seu filho esteja atento, a sua filha esteja atento a um ambiente de romance, a um ambiente sexualmente positivo na sua casa. O beijo, o abraço, as carícias, não é? Não as vias de fato, não o ato sexual propriamente dito, mas é muito saudável que o filho, que a filha perceba essa interação, essa satisfação sexual entre o casal. Beleza? Maravilhoso. Cappuccino maravilhoso. Agora, você repare que quando o contrário está acontecendo, quando o filho e a filha ou a filha não percebem essa interação afetiva, amorosa, essa linguagem sexual, os olhares, isso inconscientemente causa uma tensão ao filho, à filha, causa um ambiente desagregador no coração, na mente do filho. Preste atenção que eu vou falar para você aqui do TikTok, você que está nos assistindo no Instagram, tá? O seu filho, ele talvez não perceba, não entenda muitas coisas de forma consciente, mas inconsciente ele está acessando tudo. Ele está computando tudo, ele é uma esponjinha que vai pegando tudo. Meu irmão, ele sabe quando você está traindo a sua esposa. É fantástico. Ele sabe quando você não está bem com a sua mulher, quando você distrata, quando você não está bem com o seu marido. O filho e a filha vão absorvendo aquilo tudo. Então é muito importante a vida e a linguagem sexual. Cara, a recomendação é pelo menos uma vez na semana o ato sexual entre casais. É uma média interessante. Você pode mais do que isso? Evidentemente que pode. Menos que isso? Evidentemente que pode. Mas não é bom que você fique mais do que uma semana sem atividade sexual, tá? Isso é importante para a mulher, isso é importante para o homem e isso é importante para o lar, para a família, tá? Eu não vou fazer nenhuma enquete aqui não. Mas é muito grave, porque a gente tem encontrado casais jovens, tá? Casais de 30 anos, 30 e poucos anos, que estão com vida sexual hipofuncional. E às vezes essa sexualidade está indo para outro lugar. Está indo para muito trabalho, está indo para o cuidado dos filhos, deixou de ser mulher, passou a ser só mãe, deixou de ser marido, passou a ser só provedor, só trabalho. Às vezes essa sexualidade está sendo direcionada para outra pessoa, num adultério, tá? Então, atentem para isso, porque, na verdade, isso traz ansiedade sexual, isso é um problema sério, tá? Então, nós estamos
falando sobre ansiedades mortais, ansiedades sexuais, e a gente está falando aqui para os casados. Se você se satisfizer com você trabalhar a sua sexualidade com a esposa, com o marido, você vai ser bem sucedido. Isso traz boa saúde psicoemocional, tá certo? Deixa eu dar uma palavra para os solteiros, beleza? Não é só casado que nos assiste, a gente tem uma galera jovem que nos assiste também. Deixa eu falar uma coisa aqui para quem está solteiro. Curta a sua solteirice. Não é pecado estar solteiro, tá? Tem nada demais estar solteiro. Tem menino, menina, só quer ficar, só quer namorar, e já há uma hiperestimulação sexual. Aí isso decorre às vezes outros problemas, por exemplo, gravidez na adolescência, né? Aumenta-se o índice de casos de aborto, e o aborto já é uma outra parada que o cara vai levar para a vida toda. Então, por que essa sandice toda, essa hiperestimulação, ou essa verdade vendida de que você é obrigado a ficar com alguém? Você que é solteiro, você é obrigado a beijar na boca, você é obrigado a ter contato físico, você é obrigado a perder a virgindade. Que conversa é essa? Isso é uma mentira muito grande. Repare, você vai passar mais tempo casado, se você normalmente, do que solteiro, cara. Então, para que essa pressa toda? E a coisa é tão grave que, sabe qual é a queixa hoje em dia? Pô, quando eu era solteiro, havia aquela paixão, havia sexo, a pessoa fica marcada, e agora que eu estou casado, não tem mais prazer, não tem mais sexo, não tem mais nada disso. Faz sentido? Tá certo isso? Não, é uma inversão de valores, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão adoecendo por isso. Então eu gostaria que você, que é solteiro, você se preparasse, você norteasse, você canalizasse a sua sexualidade, a sua energia para a construção do seu futuro. Cara, você se preparasse, você colocasse a sua energia, a sua força, o seu tempo. Porque vamos falar sério, rapaziada nova aí, quando começa, arranja uma namoradinha, arranja um namoradinho, só pensa naquilo, pô. É o dia inteiro pensando naquilo, para carreira, para estudo, para propósito, para atividade física, para tudo. Só se preocupa, porque não tem drive ainda, não há drive no adolescente, no solteiro, não há uma ambiência própria, segura, adequada para ele desenvolver o potencial da sexualidade, cara. Bota isso na sua cabeça. Então, Cantares de Salomão diz assim: conjuro-vos, ó filhos, filhas de Jerusalém, fala filhos e filhas de Jerusalém, pelas cervas e gazelas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que ele o queira, até que chegue o tempo. Há tempo para todas as coisas. E amor fora de hora é paixão, amor fora de hora é vendaval, sexo fora do tempo é neurose. E você que está solteiro, não fique se hiperestimulando. Pô, você tá novo, só assiste filme picante, só ouve música picante, clipe picante, ambiente assim, você vai hiperestimular. E deixa eu falar uma parada aqui para você que quer um dia ter uma família. Você vai ficando, experimentando sexo com um, com o outro, ficando com um, com o outro,
você está simplesmente se preparando para ser uma pessoa infiel ou infeliz no casamento. Tá certo? Então, cara, você não faz ideia de quantas vezes eu recebo gente. É brincadeira não, cara. Parece brincadeira. O cara tá casado já há 15 anos, 16 anos, 30 anos. E o cara ainda tem uma fantasia com a namoradinha ou com aquela meninazinha da escola, meu irmão. Doideira. A mulher tá casada, tem filho, mas às vezes no ato, na cama, ainda está lembrando daquele relacionamento pregresso. Então existe uma coisa que nós trabalhamos chamada libertação sexual. Tá? Eu falei numa live especial de sábado. Foi sábado? Foi sábado, né? De gente que eu recebi com pensamento suicida e pessoas que eu recebi com síndrome do pânico, tá? Cara de agorafobia, o cara tá no meio da cidade assim, dá o pânico e sai correndo, sem destino, ou correndo para casa, depois procurar ajuda. Olha, não sei o que aconteceu, do nada eu saí correndo. Aí você vai fazer o rastreamento. Quando você vai rastrear, o cara está indo a bordel, o cara está traindo a esposa, a mulher está em adultério. O que eu estou querendo dizer aqui? Como eu expliquei lá, todo mundo que tem síndrome do pânico, todo mundo que tem pensamento suicida tem uma raiz sexual. Não estou afirmando isso, nem tem como fazer isso. Eu estou dizendo experiência própria de rastreamento de alguns casos, não foram poucos, que situações, inadequações sexuais culminaram neste processo ansioso, generalizado, ou em comportamento suicida, sentimento de morte, coisa absurda. Então, a vida sexual é algo muito sagrado, algo muito santo e algo muito maravilhoso para o bem, mas também é uma porta para desenvolvimento de muitas coisas ruins. Vou dar um exemplo para você. Preste atenção no que eu vou te falar, tá? Vamos começar de maneira biológica, tá? Se alguém realizar um ato sexual com uma pessoa com uma DST qualquer, com vírus, o HIV, por exemplo, obrigatoriamente quem fizer sexo com uma outra pessoa que tem HIV vai pegar o HIV? Não é obrigado. Não é necessariamente, isso não quer dizer que vai acontecer. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Aquela pessoa não está com vírus, está com uma bactéria, está com protozoário, tá? A pessoa que tiver relação sexual vai pegar aquela doença? Não sei. Pode pegar? Provavelmente. Possivelmente. É uma possibilidade alta dele pegar uma herpes, de pegar um tricomonas, de pegar uma candidíase, de pegar um HIV. Existem até parasitoses que podem ser pegas através do ato sexual. Pergunto agora a você, vamos agora para o aspecto
psicológico. Saímos do biológico. Você pode ter contaminação. Eu posso dizer aqui para você que o ato sexual é também um transmissor psicológico. Você cria uma conexão psicoemocional com quem você se relaciona sexualmente. É óbvio, porque o sexo é algo extremamente marcante. Aquilo vai disparar, né? Por isso que uma das perguntas assim mais clássicas de anamnese psicoterápica é: quando você perdeu a virgindade? Com quem você perdeu a virgindade? Como é que foi isso? Você sofreu abuso? Repare as pessoas que sofreram abuso. Repare a pessoa que sofre alguma violência sexual. Mas não é só o abuso e a violência. O sexo consentido, ele também promoverá uma troca psíquica. Então vamos reparar que há uma energia psíquica sendo ali transmitida. Há uma energia, há uma sensação, há uma linguagem. Existe a linguagem sexual. A linguagem sexual, ela estabiliza e regula a linguagem não sexual do casal. Então, os casados novamente. A linguagem verbal ou a linguagem postural, toda a linguagem energética do casal regula a linguagem sexual. E a linguagem sexual do casal regula a linguagem não sexual. Às vezes eu recebo um casal que tem uma linguagem boa sexual, se dão bem sexualmente falando, mas estão passando outros problemas. Fica mais fácil de trabalhar. Entendeu? Porque a partir dali você começa um diálogo e um tratamento em outras áreas. Agora, quando a linguagem sexual está perdida na vida do casal, é problemático. Por quê? Porque o que marca você que é casado é exatamente a sua vida sexual. Bem, a gente já deu uma palhinha aí sobre vida conjugal, a gente está falando mais sobre os solteiros. Então, cuidado com a vida sexual, você que é solteiro. Você vai ter tempo para viver isso aí, para desfrutar disso aí. Não comece uma coisa. Provérbio diz assim: alguém vai tomar fogo no seu peito sem que se queime? Então não fica provocando, você vai entrar em furada, não é bom, e você pode ter essa contaminação física. Ah, mas eu vou me precaver. Você pode ter uma contaminação psíquica que você nem imagina. Nem imagina. Quantas vezes a pessoa começa a assumir um comportamento esquizoide e você vai rastrear aquilo e o ponto de partida que começa foi uma relação sexual. E agora eu vou entrar numa parte aqui teológica ou numa parte espiritual, não é? Se você pode contrair um vírus, imagina algo espiritual. Se você pode contrair algo psíquico, imagine algo espiritual. Então, a relação sexual muitas vezes, sobretudo fora do ordenamento que Deus deu, porque volta a dizer, o que Deus ordena é para o seu bem, pô. É para você ser bem sucedido. A relação sexual fora desse propósito, ela abre o que a gente chama de brecha para migrações, para infestações espirituais malignas. Então, é muito importante que você resguarde
e trabalhe sobre isso. Mais para frente, algum café, nós vamos trabalhar um café sobre autolibertação. Não é bem autolibertação, é porque você vai fazer não necessariamente com alguém, então você vai fazer esse trabalho. E uma das autolibertações que a gente vai trabalhar é a libertação sexual. Muito importante você trabalhar a libertação ou a autolibertação sexual. A gente já falou muita coisa hoje, a gente quer durante talvez amanhã à noite, ou sábado, a gente vai fazer uma live complementar. A gente está sempre fazendo uma live complementar, mas a gente já está chegando aqui às 9 horas da manhã e eu sei que muitos estão indo para o trabalho e a gente vai continuar esse assunto. Na semana que vem, a gente vai tratar de mais uma ansiedade, ou talvez duas: ansiedade linguística e ansiedade que a gente chama de repertório. A gente vai explicar isso aí durante a semana para você. Deixa eu encerrar falando então o seguinte. Aliás, isso aqui eu vou falar na live, vou dar umas dicas legais na nossa live complementar. Eu estou fazendo ou na sexta-feira, eu vou avisar no Instagram, ou no sábado, tá? Estou fazendo sempre às 11 horas da noite, que aí pega o pessoal da noite. Estou fazendo uma horinha também. Beleza. Para a gente encerrar hoje o nosso café, inclusive o meu tá delicioso, meu cappuccino. Cappuccino de avelã, top demais. Dá uma passadinha aqui na Xerimbão para tomar seu café, que é espetacular. Todo atendimento aqui, o serviço, tudo que é servido aqui é de qualidade, falando sério, não posso mentir. E assim, no ambiente, numa atmosfera muito especial. Eu vou dar uma atividade aqui para você, de atividade física. E amanhã ou sábado eu vou passar um exercício para o casal, um exercício sexual para o casal. Ah, ficou curioso, né? Já tem gente aqui fazendo assim, ó. Tem gente aqui fazendo assim, ó. Então não perca que eu vou ensinar uma técnica simples para resolver essa parada, essa bobagem que a gente às vezes fica um para um lado, outro para o outro e não tem sexo. Que doideira é essa? Que isso, meu irmão? Que isso, varão? Tá certo? Isso não pode. Eu quero dar uma dica aqui de atividade física, tá? Para você desenvolver uma vida sem ansiedade e vai ajudar na sua vida sexual. Tem muita gente que não tem uma vida sexual boa porque está fora de forma. Então quer dizer que eu tenho que ser atleta? Não, você não precisa ter o shape. Não, mas eu sou meio gordinho, Não tem problema, você precisa ter vigor. E às vezes você não está tendo vigor porque você não faz uma atividadezinha simples. Estou falando que você tem que se matar na academia. A Organização Mundial da Saúde diz que você tem que dar 10 mil passos por dia. Se você der 10 mil passos por dia, você deixou de ser sedentário. Se você for sedentário, você não tem boa performance sexual. Então você precisa se movimentar. Exercício sempre para fora. Ou seja, que leve você a se sentir livre, se sentir bem, se sentir confortável. Então você pode fazer uma caminhada, você pode fazer também uma musculação. Agora evita, para isso que a gente está falando, atividade física muito competitiva. Não é bom. Faça para se distrair. E você, cuidado com a caminhada. Eu não recomendo caminhada para quem
vai caminhar e fica pensando muito nos problemas. Aí você não deve fazer caminhada. Faça musculação, por exemplo. Você vai fazer musculação e não vai ficar pensando em nada. Você não vai ficar contando 1, 2, 3 pensando, eu tenho que pagar a conta. Ninguém vai fazer isso. Então você precisa fazer uma atividade física para que você tenha uma melhor performance sexual. Beleza? Essa é a nossa dica de hoje. Amanhã, sexta-feira ou sábado, 11 horas da noite, a gente vai continuar. Eu acho que eu já vou introduzir a ansiedade da semana que vem e vou dar essa dica aí para os casais, uma técnica que eu uso em terapia de casais para uma vida sexual mais saudável. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe você e divulgue. Quando a gente terminar, bota os seus comentários, entendeu? Curta, põe um comentário, indique para outra pessoa. A gente está jogando os vídeos lá no YouTube, que está novinho. Se inscreve lá, dá uma chegadinha lá e vai ser muito bom. Ó, semana que vem nós vamos ter samba aqui na cafeteria, hein? Semana que vem, o nosso amigo aqui, o Diogo, é sambista. Que isso? Gosta de um louvor no samba, né, meu irmão? Tá chegando. E nós vamos estar aqui no Xerimbão. Nosso sambista Clebinho, Samba no Reino, vai trazer o grupo e a gente vai ter um encerramento, mandando essa ansiedade para fora ao som do cavaquinho, tá bom? Que Deus abençoe você e até mais. A gente vai se falando. Tchau.